que era meu e seu, Ele levou na cruz do Calvário. E por isso nós estamos aqui nesta noite. Então vim aqui nesta noite para participar da Santa Ceia do Senhor e não lembrar que nós éramos pecadores, destinados ao inferno, filhos da ira, separados do amor de Deus, condenados à morte eterna. E lembrar que nós só temos paz com Deus, que nós somos salvos por meio de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é o meu corpo que é dado por vocês, em memória de mim. Jesus Cristo instituiu a Santa Ceia do Senhor, porque Ele quer que a gente lembre do que Ele fez no passado por nós. Nos reconciliou com Deus, nos deu o direito de ser chamado filhos. Agora a gente pode entrar na presença dEle a qualquer momento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro olhar da Santa Ceia do Senhor. Olharmos para o que Ele fez no passado por nós. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Você não pode esquecer da onde você veio. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Você é salvo pelo sangue de Cristo derramado no favor da sua vida. O sangue de Cristo, aleluia, Ele saciou a ira de Deus que estava destinada na minha e na sua vida por causa do pecado que nós cometemos. Aleluia. E quando Cristo derrama o seu sangue na cruz do Calvário, a justiça divina que era para recair sobre nós, recai sobre a pessoa de Cristo. E agora Deus não olha para nós como pecadores miseráveis mais. Ele olha para nós, ainda como pecadores, irmão Geraldo, mas como pecadores justificados diante de Deus. Pecadores sem condenação, porque Ele diz na sua palavra que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O sangue de Cristo removeu a condenação que era contra nós. Aí Ele apresenta o segundo olhar, aleluia, da Santa Ceia do Senhor, que está no verso de número 29. E Ele vai dizer assim: olha, quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. O que é que o Senhor Jesus está dizendo para nós, por intermédio do qual? Ele está dizendo: olha, a Santa Ceia é tão sagrada, que quem participa dela sem entender o seu real significado, come e bebe juízo para si, condenação. E a causa de muitos participarem da Santa Ceia sem discernir, Ele vai dizer que tem entre nós fracos, tem doentes e tem os que estão dormindo. E o que é que Ele está dizendo no o segundo olhar? O primeiro olhar, nós olhamos para o passado. O segundo olhar, olhamos para dentro de nós. Examina-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Como está a sua comunhão com Deus? Como que está o seu relacionamento com Deus? Bendito seja o nome do Senhor. Nós não podemos participar da Santa Ceia sem olhar para dentro de nós, fazer um autoexame, pedir perdão para Deus, porque falho nós somos. Enquanto estivermos nessa terra, seremos falhos. Mas o nosso Deus, aleluia, Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. E o apóstolo João escrevendo, ele vai dizer: filhinhos, não pequei, mas se alguém pecar, lembre-se, temos um advogado que intercede por nós junto com o Pai. Aleluia. Examine a sua vida nessa noite, aleluia. Mas não participa dela sem ter na sua mente que nós não somos dignos disso aqui. Nós não somos dignos de tomar o pão, não somos dignos de tomar o cálice, mas nós nos tornamos dignos, aleluia, porque Jesus Cristo morreu e se ofereceu voluntariamente por nós. Bendito seja o nome do Senhor. Não somos salvos porque somos merecedores, porque fomos bonzinhos ou porque Deus achou graça em nós. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Aleluia. E nós não temos méritos para a salvação nenhuma. Aleluia. Não condicione a sua salvação a não fazer isso, não fazer aquilo, a dar dízimo, a fazer isso. Não condicione sua salvação a isso. Condicione sua salvação à pessoa de Cristo Jesus, aleluia. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Ele diz que Ele é o pão da vida, Ele
água que desceu do céu, aleluia. A nossa salvação está condicionada à pessoa de Cristo Jesus. Não é pelos nossos méritos, aleluia. Aí você olha para o presente, aleluia. Você pode participar. Como foi a sua trajetória nesse mês? Pensa nisso. Talvez você deva pedir um perdão para Deus. Talvez chegar até em alguém e pedir um perdão. Aleluia. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos em falta com o nosso irmão, Deus não quer a nossa oferta. Ele ensinou na sua palavra que se nós formos ofertar na casa do Senhor, e a gente lembrar que a gente tem uma falha com o irmão, a gente tem que segurar a oferta, ir lá e pedir perdão, e depois trazer a oferta para a casa do Senhor, porque senão Ele não aceitaria não. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o terceiro olhar, aleluia. Primeiro olhar, olhamos para o passado. O segundo, olhamos para o presente. E o terceiro olhar da Santa Ceia do Senhor é olharmos para frente, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olharmos para o passado, aleluia. Olharmos para o presente, olharmos para o futuro, que está no verso de número 26. Porque todas as vezes que comer deste pão, beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A Santa Ceia do Senhor Jesus, ela prenuncia o arrebatamento da igreja. Nós vamos participar da Santa Ceia até Jesus Cristo voltar nas nuvens. E quando Ele voltar, nós ainda vamos participar mais uma vez ainda, aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro, uma grande ceia, aleluia. Mas aquele que nós lembramos hoje, aleluia, Ele vai ser um anfitrião. Ele vai nos servir naquele dia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Então a Santa Ceia do Senhor é um lembrete, aleluia, de que Cristo vai voltar, aleluia. E este memorial vai cessar, porque estaremos para sempre face a face com Ele. Nós não vamos precisar lembrar, pegar um pão com um suco, para lembrar do que Ele fez por nós, porque estaremos face a face com Ele para sempre. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas tem um quarto olhar da Santa Ceia do Senhor, que está no verso de número 33, que diz assim a palavra do Senhor: assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Sabe? O apóstolo, escrevendo esse texto, ele faz uma referência a uma festa diante da Santa Ceia do Senhor. Aonde antes da Santa Ceia, esse caminho tinha uma grande festa, onde as pessoas comiam junto. Mas algumas pessoas estavam aproveitando daquela festa e se embriagando, comendo demais, e não estavam esperando todo mundo se ajudar para comer. Aí o apóstolo escreve no verso de número 33: esperem uns pelos outros. É porque a Santa Ceia é também um momento de comunhão, aleluia. Aonde uns estão preocupados com os outros, aleluia. Então nós estamos aqui nesta noite para celebrar também uma comunhão com Cristo e uma comunhão com a igreja, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando nós olhamos para os 10 mandamentos, nós vemos, aleluia, que são divididos em 2 tipos: os mandamentos que regulam o nosso relacionamento com Deus e os mandamentos que regulam o nosso relacionamento com o próximo, aleluia. Então, meu querido irmão, a Santa Ceia do Senhor Jesus é um ato de comunhão aonde nós, aleluia, somos a igreja de Cristo Jesus, aleluia. E aqui um se preocupa com o outro, um zela pelo outro, um cuida do outro, aleluia. Porque se o seu sentimento nesta noite, aleluia, não for o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aleluia, que mesmo sabendo, aleluia, que ia ser traído, tomou o pão, aleluia, e participou da ceia junto com aquele que o traiu. Bendito seja o nome do Senhor. Então a Santa Ceia, ela também celebra a nossa comunhão com os irmãos, aleluia. A comunhão é a chave para mantermos a presença do Espírito Santo no meio da igreja. Quando eu olho para a igreja de Atos, aleluia,
aleluia, eu vejo lá em Atos 2 que os irmãos, eles celebravam a Santa Ceia, e o texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Comunhão é comum, união, é o mesmo sentimento, é uma mesma vontade, é o mesmo querer, aleluia, é uma preocupação com o outro, aleluia, e não um sentimento de divisão, aleluia. E a Bíblia diz que a casa dividida contra si mesmo, ela não prospera. Então, se queremos ter a presença de Deus aqui na nossa igreja, aleluia, o primeiro passo que é meu dever e seu dever é zelar pela comunhão do corpo de Cristo, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª ele abomina, e a 7ª que ele abomina, não vou falar as outras, é o irmão que semeia contenda entre os irmãos. Essas coisas o Senhor abomina, aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite, aleluia, em poucas palavras, seja você um instrumento de união nesta igreja, aleluia. Seja você um instrumento, aleluia, que traga a comunhão, que traz a paz, que traz um bom relacionamento. Porque se o seu sentimento nesta noite não é um sentimento de comunhão com esta igreja, não é um sentimento pacífico, você não está preparado para participar desta ceia. Porque quando nós participamos da Santa Ceia, nós estamos dando um testemunho, e esse testemunho é que nós estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com os irmãos, aleluia, e esse testemunho não pode ser mentiroso. A Santa Ceia do Senhor é um memorial, aquilo que Cristo fez por nós, e não podemos esquecer, aleluia, deste ensinamento de hoje, aleluia, que está contigo na palavra de Deus, aleluia. Esta reflexão de que nós somos salvos pela misericórdia de Deus, aleluia. E Ele não quer que a gente esqueça disso. Esses dias me perguntaram, Josué, segundo a Bíblia, quantos dias eu devo cear? Qual que é o parecer da Bíblia? Sobre quantos dias a gente deve cear? Porque, meu irmão, a Bíblia não fala. Quantas vezes eu tenho que cear? Se é uma vez por ano ou se é 12 vezes por ano? Mas quando eu olho a história dos puritanos, que eram os cristãos zelosos da palavra, diz a história que eles faziam a ceia, pastor, uma vez por semana. Uma vez